STF suspende despejos e parecer da AGU, que usava marco temporal para barrar demarcações. Garimpeiros, grileiros e madeireiros seguem avançando sobre os territórios indígenas. A PIB registra 55 óbitos entre povos indígenas, 30 etnias já foram atingidas. FUNAI acusa Conselho Indigenista Missionário de promover uma histórica política socialista no Brasil, com viés marxista. Jovem indígena é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Florianópolis. Lideranças indígenas organizam assembleia para construir plano de enfrentamento à pandemia. Em importante decisão liminar deferida nesta quinta-feira, dia 7 de maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspendeu os efeitos do parecer 001 de 2017 da Advocacia Geral da União sobre todas as terras indígenas do Brasil. A medida agora suspensa determinava a aplicação da tese do marco temporal e inviabilizava a demarcação de grande parte dos territórios tradicionais no país. A decisão liminar, que ainda deve ser analisada pelo plenário virtual da Suprema Corte, resulta de um pedido feito pelo povo Xoclen no processo de repercussão geral sobre as terras indígenas, com o apoio de diversas organizações indigenistas e de direitos humanos, reconhecidas no processo como amicus curiae. Fachin, em sua decisão, lembra que os indígenas sofreram historicamente com as doenças trazidas pelos europeus e que essas moléstias foram responsáveis, até recentemente, por dizimarem etnias inteiras pelo interior do país. Para o ministro, o risco de novas reintegrações de posse em meio à pandemia agravaria a situação dos indígenas, que podem se ver repentinamente aglomerados em beiras de rodovias, desassistidos e sem condições mínimas de higiene e isolamento para minimizar os riscos de contágio pelo coronavírus. O texto é da Assessoria de Comunicação do CIMI. A comunidade indígena Xoclen, que tem sua terra tradicionalmente ocupada nessa disputa, ofereceu pedido para ingressar como litisconsorte no processo de repercussão geral. O ministro Edson Fachin decidiu acolher desta forma. A comunidade começou a fazer parte dessa disputa de forma igual com os demais interessados nessa terra, como sujeitos de direito. A Fundação Nacional do Índio começou a se utilizar do parecer 001/2017 da AGU. Esse parecer tenta limitar os direitos indígenas à tese do marco temporal e as condicionantes, no sentido de que os indígenas somente teriam direito às terras ocupadas em 5 de outubro de 1988. Visando suspender esse parecer e garantir os direitos constitucionalmente ocupados, a comunidade indígena Xoclen ingressou com um pedido de tutela provisória incidental, requerendo a suspensão desse parecer da AGU. No dia 7 de maio de 2020, o ministro Edson Fachin suspendeu o parecer 001 da AGU e determinou que a FUNAI não promova mais a revisão de processo administrativo demarcatório utilizando esse parecer. O fato de a comunidade indígena ingressar no processo judicial e disputar os direitos como sujeitos coletivos, como sujeitos de direitos coletivos, possibilitou suspender esse parecer da AGU e também garantir o seu direito à posse das terras tradicionalmente ocupadas. Mas, antes do mérito, foi instaurado um incidente processual, de nome tutela provisória incidental, onde nós, advogados da comunidade, com outros parceiros, peticionamos nos autos do processo de relatoria do ministro Fachin, requerendo, entre outros pedidos, o de suspensão dos processos judiciais de reintegração de posse e também os processos judiciais onde discute a tradicionalidade da terra ou pedido de fazendeiros pela anulação dos processos administrativos de demarcação. Levamos os nossos argumentos nos autos do processo, analisados pelo ministro, ouvidas as partes, então o ministro decidiu pela suspensão, por deferir o pedido da comunidade indígena e suspender
todos os processos judiciais de reintegração de posse e aqueles também que pedem a nulidade dos procedimentos administrativos de demarcação. Nesse sentido, a comunidade teve uma vitória importante no Supremo Tribunal Federal, que mantém uma segurança jurídica, uma estabilidade jurídica às comunidades que estão sob risco de reintegração de posse e ainda, segundo o próprio ministro, essas comunidades ficariam protegidas de um possível contágio do Covid-19, além de que, finaliza o ministro, dizer que essa matéria não está pacificada no Supremo Tribunal Federal. Em uma publicação, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, acusa o Conselho Indigenista Missionário de promover uma histórica política socialista no Brasil, com viés marxista e ligação com grupos advindos da teologia da libertação. Tudo isso porque o CIMI colocou-se contrário à Instrução Normativa número 9, de 16 de abril de 2020, a qual possibilita que sejam declaradas como particulares as terras indígenas, criando insegurança jurídica e riscos ainda maiores de conflitos. A entrevista é com um dos membros da Regional Sul do CIMI, Ivan Cima, que fala sobre como a FUNAI tem aprofundado a perseguição aos povos indígenas com uma política voltada ao agronegócio, mineradoras, agroparlamentares e ruralistas. Olá para você que nos acompanha aqui no JTT Indigenista. Hoje a nossa entrevista é com um dos membros da coordenação da Regional Sul do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Nós vamos conversar com o Ivan Cima. Ivan, tudo bem contigo? Como estão aí a família nesse período também de quarentena? Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que estão assistindo o JTT Indigenista, esse veículo de chegar a todos a realidade dos povos indígenas, possibilitar o acesso às informações dos povos indígenas. A gente está bem, está por casa, trabalhando por casa, se cuidando e cuidando dos nossos, né? E também buscando contribuir na causa dos povos indígenas através de caça. E o tema de hoje, então, para a nossa audiência saber, diz respeito a um editorial, na verdade, um documento aí que foi publicado pela FUNAI e que faz aí vários ataques ao Conselho Indigenista Missionário, ao CIMI. Inclusive, em uma das partes desse documento, que a gente vai disponibilizar depois em forma de texto também para as pessoas acompanharem, fala que o CIMI, por muito tempo, teve aí uma política indigenista socialista, enfim, faz vários apontamentos com esse tipo de elementos. E certamente, né, o CIMI já vem se posicionando com relação a isso, porque a FUNAI diz que agora está vivendo um momento novo. Fala para a gente um pouquinho mais sobre o que esse documento traz e quais são esses ataques específicos ao Conselho Indigenista Missionário. Pois é, Cláudia. De fato, a FUNAI ela vive outros tempos mesmo. A FUNAI ela é um organismo que ela tem a sua função de cuidar, zelar e de garantir o direito dos povos indígenas. Esta é a função da FUNAI. No decorrer da história, é claro que isso não acontecia de forma bondosa. Por muitas e muitas vezes, especialmente nos procedimentos de demarcação de terra indígena, os indígenas precisavam de muita mobilização para garantir esse direito. Com a eleição deste novo governo e a turma que ocupa o Palácio do Planalto, de fato mudou. A FUNAI ela se tornou um instrumento do agronegócio. Ela está a serviço do agronegócio, ela está a serviço das empresas de mineração, ela está a serviço de tudo aquilo que é de negação dos direitos indígenas, de não garantir o direito indígena, de impedir o acesso dos povos indígenas, especialmente aos seus territórios, a demarcação dos seus territórios. Nessa publicação de ontem da assessoria jurídica da FUNAI, no sentido de que houveram muitas reações à instrução normativa número 9, do dia 16 de abril de 2020, onde a FUNAI, na prática, garante, possibilita
a titulação de terras que estão em procedimento de demarcação, ou seja, garante a invasão dos territórios, garante título de propriedade a quem invade um território de determinado povo indígena. Especialmente contra essa normativa, houveram vários questionamentos. O próprio Ministério Público Federal sugeriu ao presidente da FUNAI que seja revogada essa instrução normativa, porque ela é inconstitucional, e a reação da FUNAI vem no sentido de afrontar e questionar aqueles que fizeram o contraponto a esta instrução normativa. Porque a FUNAI, de fato, ela é uma extensão, ela está se tornando um braço do agronegócio, dos ruralistas, das empresas de mineração, e se tornando, de fato, uma inimiga dos povos indígenas. Ivan, isso tem a ver com uma nova forma também de colonização dos povos indígenas, porque historicamente as pessoas também tinham na FUNAI uma referência de defesa dos povos, mas não é isso que a gente vê. O que vem também de fundo é toda a forma de ocupação também dos territórios indígenas, né? Essa forma em que a nova FUNAI observa, ela vai ainda buscar lá em 64 e nas políticas implementadas pelos governos militares, da questão da integração dos povos indígenas à sociedade nacional. Então, ela não considera a questão das especificidades, as diferentes culturas, com seus diferentes usos e costumes, culturas, tradições. Isso, para essa nova FUNAI, não existe. Tem que possibilitar aos indígenas a questão da produção, do acesso às linhas de crédito, enfim. A ideia deles é tornar o indígena o mais branco possível. E vem nessa questão também a forma como se ocupa os territórios, né? Seria um novo processo de uma neocolonização, né? Essas novas pessoas que estão na FUNAI, elas buscam defender o quê? Uma das questões é o arrendamento das terras indígenas. Então, aquele discurso de alguns deputados de que é muita terra para pouco índio, que tem que possibilitar que esses espaços sejam ocupados, tem que possibilitar o desenvolvimento, tem que possibilitar que as pessoas tenham acesso aos bens. Vem por trás essa questão de que os territórios indígenas, em alguns casos, a negação da demarcação do território, aqueles povos que lutam pela demarcação de seus espaços, é uma situação. Aqueles povos que têm o seu espaço demarcado, esta nova FUNAI, ela busca construir perspectivas de que esses territórios sejam acessíveis aos ruralistas, criando mecanismos por meio de leis e de portarias que garantam a essas pessoas o acesso a esses espaços, e que são espaços dos povos indígenas e que eles têm o direito de ocupar como de sua cultura, com seus usos, costumes e tradições. A terra é o espaço deles, o usufruto deles, né? Existo, eu tô aqui, né? Apesar de ter essa cor que a sociedade às vezes discrimina, que queria me ver, é aquela coisa de te escravizar, coloca você no meio de um abismo e depois te aponta, te acusa, né? Por que você é dessa cor? Os números de casos confirmados e óbitos entre os povos indígenas diferem dos dados trazidos pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, divulgado diariamente, pois ele não tem contabilizado os casos entre indígenas em contexto urbano. De acordo com o documento, o Brasil contabiliza até o momento 206 casos confirmados, a maioria dos registros na região da Amazônia. O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Solimões é o caso mais crítico, com 100 confirmações, seguido por Manaus, com 25. Até agora, em todo o país, foram oficialmente registradas 15 mortes entre os indígenas e há 96 casos suspeitos sendo investigados.
No entanto, devido à falta de registros, os números contabilizados pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, são diferentes. Até esse sábado, dia 9 de maio, são contabilizadas 55 mortes com 30 etnias já atingidas. Texto de J. Rocha, da Assessoria de Comunicação do CIMI Regional Norte 1, destaca que representantes de universidades, institutos de pesquisa, associações indígenas e entidades de apoio aos povos indígenas divulgaram uma carta pedindo ao poder público atenção redobrada aos povos indígenas, aos povos em situação de isolamento voluntário do Amazonas e que assegurem a identificação dos indígenas que irem a óbito em consequência da infecção pela doença do novo coronavírus, a Covid-19. Na região do Alto Solimões, os indígenas estão sentindo o impacto do avanço agressivo da Covid-19. Com registro de muitos infectados e 9 óbitos, os Cocama denunciaram recentemente que alguns indígenas foram registrados como pardos nas unidades de saúde da cidade de Tabatinga, no Amazonas, onde foram internados. A rede de monitoramento de direitos indígenas em Pernambuco registrou a morte de um bebê, uma menina de apenas 3 dias do povo Pipipã, que faleceu no último sábado, dia 2 de maio. A causa da morte foi confirmada através de teste realizado pelo LACEN por Covid-19 na segunda-feira, dia 4 de maio, pela Secretaria de Saúde do município de Floresta, onde está situado o território Pipipã. A Comissão Guarani Rivirupá confirmou na noite de 5 de maio o falecimento de uma criança indígena guarani de 1 ano por Covid-19. A morte aconteceu no dia 21 de março na terra indígena Tenhondé-Porã, no bairro de Parelheiros, que fica no extremo sul da cidade de São Paulo, mas o resultado do exame saiu só no dia 5, 1 mês e 13 dias após a morte. Em matéria de João Vitor Santos para o Instituto Humanitas da Unicinos, o arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Paloche, denuncia que a quarentena parece não ter o mesmo efeito sobre quem pratica ações ilegais na região da Amazônia. Ao contrário, aproveitam a falta de fiscalização e de gestão política e administrativa no país para continuar com as ações ilícitas nas terras indígenas. A matéria ainda destaca que, além dos objetivos ataques a reservas e aldeias, com requintes de violência e crueldade, esses garimpeiros, grileiros e madeireiros que avançam sobre a floresta são os principais vetores que levam a Covid-19 para os povoados. Situação que se agrava ainda mais diante dos desmontes que os setores de atenção à saúde indígena vêm sofrendo. Em texto de Renato Santana, da Assessoria de Comunicação do CIMI, o povo Guajajara denuncia a presença cada vez maior de madeireiros na TI Urucu-Juruá. Cerca de 35 madeireiros estão desde terça-feira, dia 5 de maio, em incursões na terra indígena Urucu-Juruá do povo Tenetear Guajajara, entre os municípios de Grajaú e Itaipava do Grajaú, no Maranhão. Conforme a denúncia dos indígenas ao Ministério Público Federal, os invasores estão abrindo estradas no interior da terra indígena homologada em 1991, com 13 mil hectares. Os madeireiros chegaram a deixar troncos de Jericó perto da aldeia Pau Ferrado, enquanto ajustavam a estrada para puxar a madeira. Segundo os relatos das lideranças, a extração ocorre próxima às aldeias Pau Ferrado, Juruá, Macaco, Suamalma e Tupã, na porção do município de Itaipava do Grajaú. O mais grave, lideranças indígenas contrárias ao processo de exploração do território estão sendo ameaçadas pelos madeireiros. A retirada ilegal de madeira da terra indígena Urucu-Juruá acontece desde setembro de 2019 e, de acordo com estimativas dos Guajajara, cerca de 70% da mata na terra indígena já foi destruída. Lideranças que tentam impedir a depredação e o esbulho territorial sofrem ameaças dos madeireiros. Para as aldeias Guajajara desta terra, a situação não é nenhuma novidade, mas não acontecia como agora. Os Guajajara já informaram a FUNAI, mas até o momento nada foi feito para proibir a exploração ilegal de madeira. Para o orçamento deste ano, 7,1 milhões foram destinados à fiscalização e monitoramento territorial das terras indígenas. Até o dia 5 de maio, apenas R$ 450 mil, 6,3% desse total, foram liquidados pela FUNAI. Um jovem indígena de 23 anos morreu na noite de terça-feira, dia 5 de maio, após ser atropelado na BR-101 em Biguaçu, na Grande Florianópolis,
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fugiu sem prestar socorro e não havia sido identificado até a manhã de quarta-feira, dia 6. José Carlos de Souza morava na aldeia Ambiguaçu, que é cortada pela BR-101. O atropelamento aconteceu próximo ao portão de entrada do local. Para lidar com as situações criadas ou agravadas pela Covid-19, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil promove a Assembleia Nacional de Resistência Indígena, nos dias 8 e 9 de maio, a partir de plataforma online. Com a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil, a preocupação com a contaminação dos povos indígenas era inevitável. A primeira morte foi confirmada em 20 de março em Santarém. A vítima era uma anciã da etnia Borari. Desde então, 29 povos de 4 regiões, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, foram diretamente atingidos pela doença. O objetivo é coordenar as estratégias de combate à disseminação do novo coronavírus de forma unificada e respeitando as diferenças regionais e culturais. Para construir um plano de enfrentamento, lideranças regionais e especialistas não indígenas de diferentes segmentos irão compartilhar diagnósticos locais de danos causados pela disseminação do vírus, a fim de compreender como as comunidades estão lidando com os casos e se têm acesso a equipes de saúde. Além da construção do plano de enfrentamento, a APIB propôs uma cerimônia em memória às vítimas de Covid-19 para viabilizar e humanizar as perdas dos povos indígenas. Problemas na notificação dos casos também preocupam os povos indígenas, uma vez que a CESAI registra apenas casos e óbitos de indígenas aldeados, ou seja, excluindo os indígenas que vivem em contexto urbano. Por isso, um dos eixos temáticos na agenda do encontro é a articulação de redes de apoio e de informação para suportar os casos que solicitam ajuda imediata e verificar casos ainda não registrados pela CESAI. O texto é da PIB.